Graça e paz, meus queridos irmãos. Eu convido a todos nesse momento, os que estiverem assistindo esse vídeo, que eleve os seus pensamentos a Deus, agradecendo a sua misericórdia, o seu amor para conosco. Nós estamos vivendo um momento difícil e por isso nós precisamos mais do que nunca buscar o nosso Deus. E o tema hoje que eu quero falar com os irmãos é: em meio às lutas da vida, Cristo é a nossa esperança. 1 Pedro 1, 3, 5. O texto diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação preste a ser revelada no fim dos tempos. A nossa salvação em Cristo produz esperança e alegria, pois é cumprimento do plano eterno de Deus. Por isso vos convido a pensarmos nessas palavras. Em meio às lutas da vida, Cristo é a nossa esperança. As notícias de hoje são mais rápidas do que as de outrora. Vários vídeos na internet mostram como existem igrejas sofrendo noutros países, irmãos sendo perseguidos, maltratados e muitos condenados à morte. No Brasil, ainda estamos vivendo a liberdade religiosa. Os evangélicos brasileiros chegam a pouco mais de 30% da população brasileira. Mas o pecado, liberalismo teológico, os posicionamentos das filosofias e ideologia do nosso tempo têm gerado pessoas que querem, com suas ideias, desconsiderar todos os mandamentos dados por Deus nas Escrituras. Eles estão dizendo que devemos fazer uma releitura da Bíblia. Mas esta palavra não está significando que vamos ler a Bíblia mais uma vez. Para eles, releitura indica desconsiderar os ensinos da Bíblia e fazer a adaptação do que sobrar a este mundo tenebroso e iníquo. Assim, de modo velado e escondido, estamos começando a vivenciar a perseguição religiosa também no Brasil. Uma importante revista, alguns anos atrás, publicou uma polêmica matéria com o título Essa Gente Incômoda, referindo-se aos cristãos evangélicos, dizendo que estamos sendo vistos com crescente horror pela gente de bem do Brasil. Uma grande rede de TV e algumas marcas de produtos, sabão em pó, perfume e outras, tentam colocar a sociedade contra os pensamentos bíblicos cristãos. Ao que parece, as coisas tendem a piorar. Em meio a tudo isso, ficamos a perguntar: como ser feliz sendo um cristão nos dias de hoje? Pedro nos responde nesta sua primeira carta. Pois a igreja de sua época passava por perseguições muito piores que a nossa.
Mas ainda assim, Pedro afirma que a nossa alegria está na salvação que recebemos em Cristo. Nesta salvação, temos alegria, esperança e a certeza que Deus, desde a eternidade, controla a história e nos conduz para a sua glória eterna em Cristo. Há, portanto, considerações a serem feitas sobre a nossa salvação nesta passagem. A nossa salvação em Cristo produz esperança viva. O versículo 3 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva. Pedro inicia o versículo 3 bendizendo a Deus Pai, o Deus supremo e digno de todo louvor, honra, glória e adoração. Ele é único. A igreja sofria perseguições indizíveis, mas o foco de Pedro está em Deus e não no homem. Ele começa com Deus e ele nos convida a pensar em Deus e não nos problemas que nos afligem. Ele nos convida a exaltar o Senhor, ao invés de lamentar a vida. Mas por que isto? Porque Deus é grande, em misericórdia. A fonte da nossa salvação é o Senhor. Não podemos perder de vista de que a salvação somente é possível porque Deus a planejou, gratuitamente nos concedeu por meio de Jesus Cristo. Ele nos regenerou. A iniciativa, o poder que transforma o novo nascimento de cada crente é fruto da ação do Espírito Santo de Deus. João 1, versículo 12 afirma que todos quanto receberem a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. O poder do novo nascimento nos foi dado pelo Espírito de Deus, quando nós decidimos depositar em Cristo a nossa fé. Pedro continua afirmando que a regeneração, o novo nascimento, tem dois propósitos. O primeiro, para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Sim, quando cremos na realidade da ressurreição, temos nossa esperança fortalecida. A ressurreição é a garantia de que nosso trabalho para o Senhor não é vão. Ele tem propósito. Nossa esperança não morreu na cruz. Nossa esperança está viva e tem nome. É Jesus Cristo. O segundo propósito de Deus é que fomos regenerados. O versículo 4 e o versículo 5 assim diz: para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação preste a ser revelada no último tempo. Pedro nos ensina que crer em Cristo tem recompensa futura. Crer em Cristo neste mundo nos conduz a receber de graça a herança da salvação, o céu, a eternidade com Cristo. Essa herança tem características maravilhosas. Ela não poderá perecer, isto é, que não se estraga. Além disso, é uma herança que não pode ser manchada. É absolutamente limpa. Não existe nada que a faça estragar. E, por fim, nossa herança não perderá o seu valor, como o ouro,
que mesmo com o passar dos anos não perde o seu valor. Assim, é herança eterna reservada para quem creu em Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Queridos, para nos firmar, Pedro ainda continua assegurando que a nossa herança está guardada. A salvação não se perde, pois Deus é quem nos garante isso. Ela está guardada para nós, os que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, aqueles que creem em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu termino com essas palavras. A fé é a maneira que temos de tomarmos posse desta esperança e desta herança. Que Deus nos abençoe. Amém.